Então, na Assembleia de Deputados, havia uns 200 deputados do clero. Exigiu-se dele que jurassem fidelidade à Constituição. Eles não juraram. Marcou-se um prazo. Tá certo? No final do prazo, eu estou resumindo, saltando etapas. No final do prazo, o último dia de juramento, só tinha alguns padres bem liberais e maçons jurado. A maior parte não tinha jurado. Tá certo? No dia prazado final, que os deputados do clero iam ser chamados nominalmente, jura ou não jura, e se não jurasse, perdia o cargo de deputado. A Assembleia amanheceu cercada pelos fanáticos revolucionários. Tudo gente do povo, contratada e paga ali, e ameaçando matar os padres e comer o fígado deles. E comiam. E comiam. Cenas de canibalismo na Revolução Francesa não foram raras. Houve muitas, tá certo? De canibalismo. Então, matariam aqueles bispos. Eu não quero dizer que havia cenas de canibalismo todos os dias, mas muitas vezes os massacres havia canibalismo. Tá claro? Então, por exemplo, no massacre de setembro, um indivíduo, quando mataram a Brigitte Lamballe, um ator de teatro, Gramont, cozinhou o coração dela na sarjeta e comeu. Bem. Então, a Assembleia pareceu cercada, e com ameaças violentas, dentro das galerias ocupadas pelos revolucionários. O clero apavorado no meio da Assembleia, todo mundo exigindo que votassem. Tá certo? Um abbé, um padre muito conhecido, abbé Grégoire, que vai ficar bispo da Igreja Revolucionária, era jansenista. Ele jurou, tá certo? Havia 2 bispos que só tinham jurado, Talleyrand e Gobel, mas ninguém. Esse padre, Grégoire, subiu à tribuna e pediu que os colegas dele fossem compreensivos, que jurassem. Que se não concordasse com a Constituição, que jurassem só da boca para fora, porque no coração não. Quer dizer, sugeriu perjúrio, assim as escâncaras, tá claro? Bem, então, começou a chamada dos deputados do clero em ordem alfabética. Primeiro, o bispo de Agen, começa com A, A-G-E-N, para ir votar lá, pronunciar se votava, se aceitava a Constituição ou não. Ele foi à tribuna e disse que lamentava muito perder o cargo de deputado, porque na Assembleia ele tinha feito muitas amizades, que eram muito estimadas por ele, ter um tão bom convívio com esses companheiros e amigos deputados. Mas para a fidelidade à igreja, ele disse, eu não posso jurar, eu não juro. Vai é tremenda. Ele desceu lá sob apupos e ameaças. Desceu. Fora, a multidão ululante. Mata, mata. Aí, então, chamaram um padre. Ele disse, assim como meu bispo não jurou, como São Lourenço, siga o meu bispo, eu não juro também. Vai, é maior ainda. Gritaria, porque cada um que subia, que dizia não, os outros se animavam a não jurar. Chamaram o terceiro em ordem alfabética. O terceiro subiu, não me lembro mais o nome dele, ele disse que ele, como fiel à Igreja Católica, vai, é tremenda, para, desce, parou a votação. Porque cada um que subia e não votava, aumentava a resistência. Então, decidiu-se o seguinte, não ia ter mais chamada em ordem alfabética. Só podia subir à tribuna quem fosse jurar. Quem não ia jurar não podia. Assim, só para animar os traidores. Então deram meia hora de prazo para decidir. Pressão enorme sobre o clero. Jura, jura, não jura. Os bispos acuados, uma multidão pressionando eles no plenário. Passou meia hora. Alguém quer jurar? Ninguém quer jurar. Jura, não jura? 15 minutos mais. Mais 15 minutos. Ninguém jurou. 5 minutos mais. A multidão furiosa. Porque eles eram pagos para ficar furiosos. Não? Tá claro? Assim, democraticamente. Espontaneamente, um mensalãozinho para eles. E então, não jura, ameaças grandes. Não? Os bispos apavorados e os padres apavorados, pressionados. De repente se levantou um velhinho.
um bispo bem velhinho. Quando ele se levantou, foi uma decepção entre os deputados do clero. Era um traidor. Nas tribunas, aplausos frenéticos. Logo ecoou na praça. Um bispo vai jurar. Viva o santo homem! Quem é? Bispo tal, um patriota, um amigo da nação, um homem de visões abertas, um homem de mentalidade moderna, tá claro ou não? O bispinho subiu lá, todos os outros lamentando a situação. Subiu e disse que ele era sacerdote há mais de 50 anos, era bispo há mais de 25 anos, e que não era no fim da vida que ele ia trair a fé. Não juro. Quando ele falou juro, caiu o mundo. O homem que tinha sido canonizado ao subir, desceu do céu aos trambolhões, apesar do reumatismo. Fizeram ele descer rapidamente as escadinhas da tribuna, ao frente com uns empurrões e alguns tapas. Tá certo? Mas não jurou. Então aquilo deu uma força para os demais, ninguém jurou. Tá claro? Foi uma vitória enorme. Mas na França se exigiu por toda parte juramento. E qual foi o total? Eu estou resumindo. O total foi mais ou menos o seguinte, em números redondos. 48% do clero jurou fidelidade à Revolução Francesa, à Constituição Revolucionária e à Constituição Civil do Clero. 48% dos padres ficaram cismáticos contra o Papa. Não era brincadeira. 52% ficou fiel. 52%, uma maioria de 2%, quase nada. Era uma destruição, uma ruína. Então a igreja se dividiu. Houve dois cleros. O clero jurão, que era o clero que aceitou a Revolução Francesa, e o clero refratário, que foi adjetivo dado para os fiéis da Igreja Católica. A igreja refratária, aquela que é impermeável às novas ideias. Mas a Constituição, ela dava liberdade de religião, como o Vaticano II. Liberdade de religião. Então a igreja refratária teve direito de alugar prédios, perderam as igrejas, hein? Todas as igrejas foram perdidas. Mas eles podiam alugar uma sala, uma casa, e colocar lá edifício do culto refratário. Está entendendo? Está entendendo? No primeiro domingo, alguns padres, não, é preciso confiar. A lei nos permite liberdade. Está entendendo? Tem sempre os otimistas, né? Sempre tem o clero otimista que vê sempre o lado bom das coisas. Não, existe a liberdade, está na Constituição. Se está na Constituição, eles vão respeitar. Imagine o que está na Constituição vai se respeitar. Nunca se respeitou nenhuma dessas constituições. Então, no primeiro domingo, alguns alugaram igrejas em Paris. Fizeram alugar edifício e puseram lá. Às 6 da manhã começaram as missas. Tudo bem, o revolucionário acorda tarde. Então a missa das 6, das 7, das 8, tudo bem. Na missa das 9, começaram os problemas. Porque os revolucionários começaram a chegar piedosamente com um feixe de varas para espancar os católicos. Está claro? Então, na entrada, varadas em todo mundo. Começa a missa, eles entram na missa, o padre vai começar o sermão, gritaria, tá certo? Xingamentos ao padre que não jurou fidelidade à Constituição, que ele é rebelde. Alguns tentam discutir com o padre, outros defendem o padre. Saem discussões, saem brigas, chama a polícia. Tumulto, a lei proíbe perturbar a ordem. Prende o padre. Quem causou o tumulto? Claro, não. Ficou patente que não havia liberdade de culto. Então os padres fiéis tiveram que se esconder e rezar missa escondido. As missas passaram a ser nas fazendas, nos sítios, em casas, escondidamente, secretamente. Tá claro? A princípio, se tolerou um tanto isso. Depois fizeram leis de multa. Porque o culto refratário não ia para frente. Ninguém na missa do culto refratário, do padre Jurão. No padre Jurão ninguém ia assistir missa. Era uma missa nova. Cantavam-se os hinos revolucionários, a Marselhesa, a Carmanhola, o Sairá, davam-se tiros no ar, tá certo? Para o ar, na hora do sermão, etc. Cantos revolucionários.